Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero aproveitar esse momento e compartilhar com vocês esse texto bíblico, destacando alguns pontos importantes sobre esse tema que nós lemos. Quero, inclusive, chamar a atenção para essa reflexão com o seguinte título: Lançai as redes, a missão dos discípulos de Cristo estendida ao mundo virtual, a internet. Inicialmente, é importante entendermos o contexto histórico ou a situação específica em que se deu esse evento. Como entendê-lo à luz do tempo, à luz da época? O que acontecia naquele período? Que lugar era aquele? Quais circunstâncias envolvem esse episódio? O texto nos diz que Jesus Cristo ele fizera muitas curas e depois então ele saiu e então ele estava a ensinar as multidões e chegou as multidões seguiam e como a multidão se contraía e o apertava, né? Jesus não estava no período de pandemia, mas buscou um distanciamento social naquele momento. Parece bem típico do nosso período, né? Ele buscou um distanciamento, porque em meio à multidão, certamente a voz dele seria confundida com a voz daquela multidão que falava ao mesmo tempo. E que cada um chegava mais perto dele. Então Jesus afastou-se um pouco e ficou mais dentro do barco, à beira da praia. É interessante que estrategicamente Jesus pregava muito em lugares mais altos ou também à beira do mar, porque ele fazia uso do recurso do eco, que servia como, naquela época, como um amplificador da sua voz para chegar mais longe. Eu sou filho de pescador e sei que quando a gente fala, por exemplo, na maré ou no mar, o eco, o alcance é muito maior do que em locais em que o som encontra barreiras. Até porque no mar também tem muita ventania, o que ajuda então a levar mais distante o som. Então Jesus fazia uso deste recurso. E provavelmente, inclusive saindo do meio da multidão, ele também aproveitava uma região em que teria uma outra frequência, né? Que não seria confundida a sua voz com a voz de tantas pessoas. É muito interessante Jesus aproveitar esses recursos, essas potencialidades da época. Então, isso nos chama a atenção. O outro aspecto é o mar. Esse lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, ou chamado também de Quinerete, lá no livro de Números, capítulo 34, versículo 11. Esse lago era um lago muito importante para a pesca, era um dos locais de sustentação em que as pessoas que viviam, os pescadores, mantinham a sua subsistência a partir daquele lago. O texto nos diz que Pedro era sócio de João e de Tiago. E eles, então, eram pescadores. Só que podemos dizer que nesse dia, algo extremamente estranho. Parecia que era um dia de muita frustração. E de repente aparece Jesus. E olhar para a missão de Jesus naquele momento, o que Jesus faz parece bem estranho. Imagina pescadores frustrados, depois de terem pescado uma noite inteira, de repente aparece um estranho pregador que diz assim: põe esse barco a mais um pouco. Né? Eles estavam ocupados lavando redes e tudo, Jesus ali ainda no barco, põe um pouco mais à margem. Eu quero usar para falar. Esse será o meu púlpito. Eu vou usar esse púlpito que eu tenho disponível agora.
E Jesus utiliza ali aquele barco como local para falar. E imagina os pescadores como devem ter ficado, talvez. Mas tem jeito. Depois de ter pescado o dia todo. Mas provavelmente a mensagem de Jesus Cristo era tão envolvente, era tão focada, era tão centralizada, que aqueles discípulos começaram a ouvir. E podemos dizer que isso fazia parte do processo vocacional daqueles homens. Porque muitas das vezes a pessoa fala, quando foi que você se converteu? A conversão é um processo que Deus inicia muito antes de nós darmos uma resposta a Ele, porque Deus vem preparando todas as coisas. Reverendo Alex, eu não observei o início que eu comecei a pregação, o horário que eu comecei a pregação, para ficar atento aqui. Vai até que horas? Meu tempo? 20h55. Nós temos 20 minutos ainda. Pronto. Um tempo bom. Ok. E então aqueles discípulos, podemos dizer que tudo fazia parte de um plano previamente estabelecido por Deus para alcançar os seus discípulos, inclusive dentre os seus discípulos, aqueles que se tornariam seus apóstolos. É importante destacar a diferença entre apóstolos e discípulos, visto que nem todos que estão nos ouvindo, de repente, têm esse discernimento sobre qual a diferença. Discípulos foram todos aqueles chamados para seguir a Jesus. Dentre os discípulos, 12 foram separados para uma missão especial de serem líderes dos demais. Esses discípulos que foram chamados por Jesus de maneira individual, um a um, eles foram tornados apóstolos e conviveram com Jesus desde o dia do seu batismo até o dia do retorno de Cristo. Era a condição essencial para ser um apóstolo de Jesus. Então Jesus tinha 12 apóstolos, os quais nós conhecemos. Como dizia anteriormente, quando Jesus chama aqueles discípulos, aqueles homens, para voltarem ao mar depois de um dia, de uma noite de trabalho. Imagina como eles devem ter se sentido. Mas a palavra de Jesus Cristo cria um parâmetro, uma nova dimensão daquilo que está sendo dito, que faz sentido e que ressignifica a sua trajetória. O mar da Galileia ficava na região, esse mar ficava na região da Galileia, como o próprio nome diz, ou de Genezaré. Essa província estava localizada a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. E embora seja chamado de mar, é um grande lago de água doce. Né? Talvez Lucas é mineiro. E aí escreve chamando de mar, o lago. Né? E recebe então as águas do Rio Jordão. E então os discípulos estavam ali, naquele mar que tinha cerca de 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura no máximo, e em torno de regiões de 20 a 230 metros de profundidade. Aqueles homens conheciam bem aquela região, pescaram durante uma noite inteira e eles não pegaram nada. Eles não pegaram. Agora, depois de Jesus pregar, Jesus diz então, lançai as redes. E eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Nós estamos entrando no segundo aspecto, está saindo do contexto histórico, desse breve resumo sobre o contexto histórico. Eu quero chamar a atenção quais são as razões para lançar as redes. Aqui quero fazer um paralelo entre a ideia das redes e aproveitar também o contexto semântico do nosso período, ou seja, o sentido que foi dado também ao conceito de rede. Aqui nós falamos sobre redes sociais. Qual a importância que tem as redes sociais? A internet, que é chamada de rede, né? Ela foi criada em 1969 com o nome de ARPANET, nos Estados Unidos. E foi criado, então,
tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. E naquele ano, um professor da Califórnia passou por um amigo em Stanford, o primeiro e-mail da história. A internet foi criada inicialmente para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o mundo então vivia, na época, o auge da Guerra Fria. O objetivo era justamente essa comunicação entre militares por meio de um recurso seguro. Ainda não existia, claro, a criptografia, mas ninguém imaginava que houvesse esses processos de interações eletrônicas que não eram facilmente vazadas pelo inimigo. Então, é a partir dessa perspectiva. E então, a partir de 1982, acontece um processo de explosão da internet, em que as pessoas começam a entrarem em vários lugares e não fica mais restrito aos Estados Unidos. E passa, então, a país. Irmãos, eu acho que houve um problema de conexão, né? Vocês estavam ouvindo o pastor Israel, eu vi que travou a tela dele. Acredito que conexão deve ter caído. Eu vou guardar um pouquinho para ele solicitar, para ele retornar, para dar prosseguimento, tá? A mensagem. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Ah, então tá bom. A Célia disse aí, parou também. Para mim parou, estava aguardando alguém se manifestar. Porque às vezes para mim e não para vocês, né? Depende muito do distanciamento de uma região para outra, conexão. Até de repente achei que fosse a minha conexão, tá? Mas como vocês estão aí resguardados, né? Que parou, vamos aguardar então. Vamos ver se ele voltou. Pedir que se ele estiver aí, ele pode fazer o convite. Eu estou procurando ele aqui. Independe, pronto, ele está aqui conosco. Só um momento. Deixa eu trazer de volta o pastor Israel para a tela. Só um momentinho, irmãos. Tá? Estou aguardando. Pastor Israel. Tá? Pode? Lançamos as redes. Eu não sei exatamente onde parou, né? Mas, como dizia, a internet é também um caminho propício. E como disse John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Digo a vocês, meus amados irmãos e irmãs, que nenhum missionário ou profeta pentecostal jamais imaginou ao profetizar que Deus nos levaria às nações, provavelmente imaginou que esse caminho se tornasse tão rápido e de forma tão expansiva. Porque agora nós podemos dizer que cada um de nós, de dentro da nossa própria sala, de dentro do carro, nos mais recônditos locais do mundo, podemos ser vistos em todo o mundo. E é nesse sentido que qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão, o porquê de lançar as redes. Nesse texto é destacada a importância de lançar as redes. Primeiro, é preciso enxergar a amplitude. Aqui, não do mar, mas da Galileia, mas das redes mundiais de computadores, como uma seara propícia à missão. Jesus Cristo disse: grande é a seara, são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, mas rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Por incrível que pareça,
tivemos uma grande dificuldade de entrar neste mundo, neste universo, chamado universo cibernético, ou de redes mundiais de computadores, onde as pessoas estão interconectadas por meio desses mecanismos eletrônicos, desses recursos. E pasmem vocês, as igrejas históricas tradicionais, aquelas que não demonizavam a tecnologia, que foram os primeiros a incluírem televisões em suas casas, porque não viam como algo do demônio. Nós ainda estamos muito aquém de aproveitar todo esse potencial de evangelização. E o que tem sido lançado nas redes, ou que tipos de redes têm sido lançadas? Muitas das vezes são redes que enfadam as pessoas, que cansam, e que deixam pessoas na condição daqueles apóstolos, em condição de sentir que lançar redes é uma condição de futilidade, de inutilidade. E não importa o quanto essas pessoas estão se preparando, porque aqueles discípulos estavam extremamente preparados, eles eram preparados, eles eram capacitados, eles eram pescadores. Mas qual é o propósito de se lançar as redes? Aqueles discípulos pescavam por necessidade. Mas há uma nova perspectiva para pescar. É a perspectiva de entender que precisamos lançar as redes porque o poder de Deus é quem estabelece a condição para ser lançado. Tem pessoas que estão se jogando nas redes sociais por necessidade de serem vistas. Pessoas que estão se lançando nas redes sociais para dali tirarem o sustento, monetizando os seus canais. Pessoas que estão se lançando nas redes sociais para não serem esquecidas. Mas o foco não é o foco daquilo que o apóstolo Pedro respondeu a Jesus Cristo. Nós pescamos a noite inteira, nós até estamos cansados, nós estamos com poucos recursos, com pouca capacidade, com pouco potencial humano, talvez, porque já estamos desgastados. Mas por causa da tua palavra nós lançaremos as redes. Amém. É por causa da tua palavra. É em atenção ao ir por todo mundo e pregar o evangelho de tocar toda a criatura. É entender que a amplitude da nossa missão é o mundo. E, nesse sentido, aproveitar todos os potenciais que forem colocados à nossa disposição, porque o poder de Deus é quem nos capacita para exercer o nosso ministério. Sob a tua palavra, lançaremos as redes. Queridos, irmãos e irmãs, você que talvez tenha olhado para você e diz, eu não entendo de nada desse mundo digital, desse mundo cibernético, eu não sei nem por onde começa. Eu quero te dizer que o mais capacitado, a pessoa que tem maior habilidade de lidar com recursos da internet, recursos cibernéticos, recursos eletrônicos, toda essa parafernália, se não estiver debaixo da autoridade da palavra de Deus e em obediência a essa palavra, poderá pescar toda a noite, mas o seu trabalho será infrutífero. Mas é quando colocamos a nossa vida debaixo da dimensão da palavra de Deus que podemos dizer com autoridade, podemos dizer com submissão diante de Deus. Autoridade perante os homens, submissão diante de Deus. Nós até não sabemos o que fazer. Já temos nos esforçado o suficiente e o bastante a nossos próprios olhos, mas por causa da tua palavra, Senhor, nós estamos lançando as redes. Não é porque eu quero ser visto, não é porque eu tenho medo de ser esquecido, não é porque a minha igreja precisa crescer, porque eu preciso monetizar o meu canal, é porque a missão de evangelizar o mundo me foi confiada como discípulo de Jesus Cristo. É em atendimento ao ir por todo mundo, e o mundo está aberto, o mundo está à disposição para que as redes sejam lançadas. E para concluir, eu quero dizer que o outro aspecto é, Deus nos envia a lançar as redes, mas Deus também nos capacita. E a vocação de Deus é uma vocação agregadora.
O que tem acontecido nesse período de pandemia, Deus despertou a igreja também para a unidade. Muitos de nós pastores vivíamos praticamente isolados em nossos próprios universos, em nossos limites das nossas congregações. E as redes sociais possibilitaram essa maior integração. No sentido de aproveitar os frutos da vocação que Deus nos confiou. Assim como aqueles discípulos chamaram os seus sócios, os seus colegas, e disseram: essa missão é muito grande para nós. Os resultados daquilo que nós estamos colhendo é muito grande. Precisamos nos somar. Semelhante ao que aconteceu quando Barnabé foi buscar Paulo, porque a comunidade tinha crescido, a comunidade dos cristãos tinha crescido. E Barnabé foi buscar a Paulo. E nós precisamos entender, e Deus tem despertado nesses dias, nesse período de pandemia, a vocação missionária do seu povo de uma maneira muito mais coletivizada. E eu louvo a Deus pela vida de homens e mulheres, ministros e ministras de Deus, líderes com funções mais diversas, que têm se somado no processo de lançar nas redes e também de juntar os frutos e celebrarem a Deus pela pesca maravilhosa. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e, para a glória do Senhor, você continue lançando as redes em obediência à palavra de Deus e que, como filho de Deus, seja também alguém que se soma e que supera, porque o universo cibernético, ao mesmo tempo, tem criado isolamentos. Quando pessoas dizem ter milhares de amigos, mas no máximo dizem um oi. Mas nós louvamos a Deus, porque nesses dias Deus tem nos despertado para a integração missionária. E temos lançado as redes de Cristo estendidas ao mundo virtual. E isso também tem nos integrado cada vez mais no mundo real. Muito obrigado, reverendo Alex. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que essa mensagem sirva para a glória de Deus e para a edificação do seu povo.